Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A coordenação do debate informa que vetou a participação por videoconferência do candidato Jean Loureiro, do DEM, que se recupera da Covid em casa. A opção era o vice Topázio Neto, do Republicano, e substituí-lo presencialmente aqui. Como ele também está com suspeita de Covid-19, essa candidatura ficará, infelizmente, sem representante no debate, como vocês podem ver pela cadeira vazia aqui no estúdio. A coordenação também se desculpa com o candidato do PRTB, Alexander Brasil, que deveria ter sido convidado, como os demais aqui presentes, e recorreu com muita razão à Justiça para ter o direito de estar aqui conosco. Candidato, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui. É a vez, Alexander Brasil, do PRTB, a palavra é sua, candidato. Obrigado, boa noite. Inicialmente, quero cumprimentar os outros candidatos aqui presentes, dizer que aceito o pedido de desculpa por não ter sido convidado de pronto, né? Tivemos que ingressar na Justiça e quero agradecer aqui o magistrado que rapidamente conseguiu refazer o mal feito e nos colocou nesse debate. Hoje vocês têm dentro desse debate alguém que nunca foi da política, alguém que, por outro lado, sempre esteve nas ruas, ao lado de vocês, que sempre se vestiram de verde e amarelo, e que bravamente lutaram pela derrubada de um governo que não nos representava mais, lutaram para elegermos um presidente que nos representa, lutaram para combater a corrupção, lutaram para que a segunda instância fosse capaz de prender bandidos e lutaram, acima de tudo, para que a nossa sociedade tivesse um novo futuro. Um futuro de liberdade, um futuro onde o cidadão é respeitado no seu simples direito de ir e vir. Nós, enquanto cidadãos, sempre procuramos fazer o nosso máximo, mesmo não podendo contar muitas vezes com os nossos representantes. E assim o fizemos durante todo esse período de lockdown, e assim continuamos fazendo. Hoje estamos dentro de um contexto político, tentando entrar dentro do sistema e, pela primeira vez, administrarmos essa cidade junto com você, que sempre esteve ao nosso lado nas ruas e que agora pode fazer parte de um novo governo. A ideia aqui é poder colocar o nosso plano de governo melhor apresentado para todos vocês e debatemos com os colegas para que fique claro quem defende aquilo que você realmente acredita. Não tenho dúvida que esse sou eu e assim o faremos. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si. 1 minuto para a pergunta, 1,5 para a resposta, 30 segundos para a réplica e outros 30 para a tréplica. Cada candidato faz só uma pergunta e responde apenas a uma questão. O tema é livre e de acordo com o sorteio. Começamos com o candidato Alexander Brasil, do PRTB. A quem o senhor pergunta, candidato? Obrigado, e respeitando a regra que é boa sempre ser seguida, eu vou dar a primeira pergunta às damas, já que nós só temos uma hoje aqui. Vamos perguntar para hoje. Candidata, nós passamos por um ano muito difícil de pandemia, o lockdown arrebentou com muita gente. Nós temos notícia hoje de mais de 2.000 empresas fechadas em Florianópolis. Já completamos aí a marca de 30.000 desempregados. E o nosso presidente deixou claro desde o início, pior do que o problema de saúde vai ser a economia. Então nós temos muita preocupação em relação ao que será o próximo ano. Em nosso plano de governo está muito claro, não haverá qualquer possibilidade de novo lockdown. Nós teremos outras soluções que não seja gerar a falência múltipla de todos que residem nessa cidade. Então eu gostaria de saber da senhora qual é o seu posicionamento sobre o que foi esse período de lockdown e qual o seu plano para o próximo ano. Eu entendo que um administrador público ele não pode assustar as pessoas. O que nós vivenciamos no município de Florianópolis foi um desrespeito ao cidadão empreendedor e, principalmente, a falta de ação clara por parte do município na busca de recursos, mas principalmente na execução orçamentária dos recursos da saúde, e nunca os municípios e os estados receberam tantos recursos definidos pelo Congresso Nacional para o atendimento à pandemia.
Todos nós conhecemos a situação da prefeitura na área da saúde. Nós não temos o atendimento pleno. A responsabilidade do município é o atendimento básico na área da saúde, e entendo que a maior e melhor ação que o município poderia fazer era fazer com que o cidadão utilizasse os protocolos, o empreendedor utilizasse o protocolo e fazer o rearranjo do orçamento municipal para a compra de vacinas eficientes, de uma compra transparente, e fazer do exame e fazer do processo de exame e de constatação a grande ação municipal, e não obras que não eram importantes nesse município no momento de pandemia. Obrigado, candidata. É importante dizer que bastava dar os medicamentos corretos à população, o acesso aos medicamentos. A Índia, ela tem 1 bilhão de habitantes a mais que o Brasil. E os casos de morte da Índia é praticamente o mesmo do Brasil. A Índia liberou medicamento precoce em massa para a população. Aqui se negou o medicamento precoce para a população. Isso gerou mortes. Isso tem que ser colocado na conta de quem proibiu esses medicamentos de chegarem na ponta. Nós daremos o medicamento para tratamento precoce dentro da nossa gestão. Vou fazer a minha pergunta ao candidato Alex. Em cima daquilo que aqui foi colocado, né, na pergunta do candidato Elcio, com relação ao saneamento na cidade e principalmente os investimentos que foram feitos na Avenida Beira-Mar, como bem colocado por ele, numa região do município onde o sistema já estava implantado, tanto com a estação, com a rede, a estação elevatória e o tratamento de esgoto. Qual é a sua posição com relação à situação do saneamento básico no município de Florianópolis? Obrigado, candidata, pela pergunta. Foi gasto só nessa gestão 21 milhões com saneamento básico. E praticamente, para mim, foi jogado no ralo, porque nós estamos vivendo um momento de gestão de saneamento dos piores que já se viu ou que já se teve notícia. Existe dejeto sólido flutuando por toda a orla. A parte da lagoa mesmo, o nosso cartão postal, dá vergonha de ver o que está acontecendo lá. Na questão da Beira-Mar Norte, foram gastos 18 milhões. 18 milhões. E se prometeu, inclusive, tomar banho naquele lugar. Eu estou aguardando esse banho. Acho que só se for à força, porque senão ele não vai entrar lá para tomar banho. Então, o que se fez, na verdade, durante toda essa gestão dessa administração péssima, foi rasgar dinheiro público. E deixou, hoje, menos de 50% da nossa população tem tratamento de esgoto. Essa é, talvez, uma das vergonhas maiores de uma cidade maravilhosa, daquelas, né? Cartão postal, todo mundo gosta de Floripa, mas quando fala em saneamento básico, meu Deus, que vergonha. Então, faz parte do nosso plano de governo dar dignidade ao cidadão, ao pagador de impostos, e elevar, e, se possível, chegar na totalidade de 100% de tratamento de esgoto para todo cidadão que precisa muito dessa atenção especial aqui na nossa linda cidade. Eu gostaria de colocar aqui, que reforçando a importância do saneamento básico para a nossa cidade, além de acompanhar, avaliar o cronograma do novo contrato com a Casan, e, se possível, alterar, o nosso papel principal, além desse acompanhamento, é fazer com que o cidadão passe a fazer a sua ligação de maneira correta. E aquele cidadão que não tem os recursos financeiros necessários para essa ligação, a prefeitura vai subsidiar, sim, com recursos municipais, com recursos da Casan, para fazer com que nós tenhamos, mais uma vez, vulnerabilidade. Esses 21 milhões de reais, se tivesse sido aplicado nesse processo, nós teríamos uma situação totalmente diferente na Avenida Beira-Mar. E gostaria ainda de reforçar que nós não podemos deixar de reconhecer que esse processo não deu certo. Quem passeia na Beira-Mar sistematicamente viu e verá por diversas vezes caminhões fazendo o papel que essas usinas deveriam ter feito. Como era 30 segundos, ela falou 1 minuto, eu posso também ter 1 minuto como direito de resposta? É o mínimo.
Mas vamos lá. Então, como eu já deixei claro, as coisas precisam ser tratadas com seriedade em Florianópolis. O dinheiro do pagador de impostos não serve para fazer firula, não serve para fazer faz de conta. Nós trataremos isso. E empresa pública que não funciona, não terei nem um pouco de dó. Se tiver que privatizar, privatizaremos. Pois, quando a empresa pública não funciona, pode ter certeza que a parceria público-privada resolve. E essa é uma das nossas formas de resolver o que está acontecendo em nossa cidade. Segurança pública. Vou perguntar para o Alex. Florianópolis, em função das ocupações irregulares e clandestinas, tem, durante um bom período de tempo, aumentado a sua insegurança aqui na nossa cidade. O que você fará para reverter essa situação de aumento de criminalidade, caso você for eleito, Alex? Obrigado, Hélio, pela pergunta. Segurança pública, uma pasta super cara para nós e que a gente fez questão de destrinchar no nosso plano de governo. Tolerância zero ao crime, seja ele qual for. Principalmente esse, Hélio, de invasão. Nós não iremos tolerar qualquer tipo de invasão ou crimes cometidos em nossa capital. Nós que temos pautas de direita sabemos o tanto que a segurança pública é caótica em diversas regiões, principalmente nos bairros mais afastados. Deixamos claro, inclusive, no nosso plano de governo, que a Guarda Municipal não será mais utilizada como simplesmente uma empresa que ficou responsável por aplicar multa no centro da cidade das pessoas que querem caminhar sem máscara. Parece que se tornou ali a Guarda Municipal uma indústria de multa do senhor prefeito atual. Nós faremos com que a Guarda Municipal realmente seja utilizada para gerar segurança ao cidadão pagador de impostos, principalmente nos bairros onde praticamente a Guarda Municipal não aparece. Então, Hélio, mais uma vez, segurança pública, nossa tolerância ao crime é zero. Nós não toleraremos e as invasões serão tratadas com muito rigor na nossa gestão. A segurança pública no município não é competência propriamente exclusiva do município, é do Estado. Mas o município pode fazer muito. Ele pode acionar os seus instrumentos legais de combate à informalidade, de coibir os abusos no uso e ocupação do solo, para diminuir essa chaga, essa pecha que nós carregamos. Florianópolis tem uma cara geográfica do Rio de Janeiro. E vejam como está o Rio de Janeiro. Nós poderemos chegar lá se não tomar medidas urgentes. Na verdade, Florianópolis é uma cidade linda, mas o que a gente percebe quando se afasta um pouco do centro é que parece que virou a cidade do puxadinho. As pessoas invadem, puxam ali algum tipo de moradia e praticamente não são mais incomodadas. Por quê? Porque os gestores que por aqui passaram não quiseram fazer o enfrentamento devido. Preferiram fazer vista grossa ou simplesmente fechar os olhos para tudo isso que vem acontecendo no nosso município. É nossa obrigação, enquanto gestor, combater esse tipo de maltrato com a nossa cidade. Obrigado, candidatos. A palavra continua com o candidato Alex Brasil, do PRTB, que vai fazer a pergunta sobre o tema habitação. E o senhor vai ter que fazer a pergunta para o candidato Orlando Silva, do Novo, que foi o único que ainda não respondeu. Obrigado, Orlando. Quero te agradecer por ter ouvido o meu conselho, que nós não usamos fundo partidário. Vocês falavam que só vocês não usavam. A gente, pelo menos, agora está falando a mesma língua. A nível nacional, o PRTB não usa fundo partidário. E vamos à pergunta de habitação. Dentro do seu plano de governo, que, a princípio, é um bom plano, perto da grande maioria que a gente vem lendo aí de coisas bizarras, até por você ter visões liberais na questão econômica, que também temos, mas eu gostaria que você destrinchasse um pouco mais, então, vou te dar essa oportunidade de falar sobre o teu plano de governo dentro da pasta habitação. Obrigado, Alex. De fato, é um plano liberal. É o plano liberal, o plano que respeita a vontade das pessoas e acha que não deve ser um burocrata atrás de uma mesa da prefeitura a ditar o que pode e o que deve ser feito. Então, nesse aspecto, a gente propõe a flexibilização do plano diretor para permitir o adensamento urbano. Isso significa que, com maior potencial construtivo, as pessoas vão poder morar mais perto de onde elas querem trabalhar, de onde elas querem viver, ter lazer.
Isso faz com que o pobre seja incluído e não afastado para a periferia, como é a política urbanista geralmente planificada, geralmente por um arquiteto, um urbanista mais de esquerda. A gente não gosta disso, a gente gosta que as pessoas tenham liberdade. Então, a gente vai permitir flexibilização do plano diretor para o adensamento vertical. Com isso, o metro quadrado fica mais barato e as pessoas podem morar mais perto de onde trabalham, de onde vivem e de onde querem lazer. E a infraestrutura também fica muito mais fácil de fazer, né? Muito mais fácil, vai ter muito mais supermercado, o esgoto é fácil de implementar, a mobilidade acaba sendo também muito beneficiada, porque as pessoas conseguem resolver tudo próximo. O meio ambiente fica protegido, porque aí não tem mais um incentivo econômico para as invasões, porque as invasões são um problema, mas as pessoas são agentes econômicos racionais, elas são motivadas pelo desejo de morar perto de onde elas querem estar. Com o adensamento, não é mais necessário. Tá? Basicamente isso. Vai ser possível para a pessoa de baixa renda morar nas regiões centrais com infraestrutura e qualidade. Obrigado. Nós, na verdade, que defendemos essas pautas de direita, principalmente nas pautas econômicas, nós, com certeza, trataremos as pessoas, aquelas mais humildes, com o mesmo carinho que, infelizmente, os atuais gestores só tratam quem, na verdade, está pelo centro. É uma obrigação do gestor olhar para todos os bairros, aqueles principalmente mais carentes, auxiliando, inclusive, no trato das invasões, porque as invasões, quando você fecha os olhos, você, na verdade, acaba com a vida daquele cidadão que está legalizado naquela região. Alex, e um ponto conexo é a questão da regularização fundiária. Mais de 50% das residências e terrenos aqui da ilha não são regulares. As pessoas não conseguem usar o seu endereço para conseguir um empréstimo no banco, um alvará, o seu imóvel perde valor de mercado. Então, a gente vai trabalhar também, isso tem impacto direto na questão da habitação, nós vamos trabalhar também regularização fundiária. As pessoas vão ter direito a um imóvel com documentação adequada, um imóvel que elas sejam realmente proprietárias para todos os efeitos. Obrigado, candidatos. Fim do bloco 3. Vamos fazer um intervalo um pouquinho maior. Na volta, novo bloco de perguntas entre os candidatos. A pergunta agora é do Alex Brasil, do PRTB. As suas opções são os candidatos Hélio Bairros ou Orlando Silva. Orlando, vamos voltar na questão de plano de governo. Tu que defende também pautas liberais, temos outros candidatos que supostamente estão em partido liberal e a gente viu no plano de governo uma palavra criar sendo citada mais de 20 vezes. É nossa obrigação diminuir a máquina pública, enxugar a máquina pública, né, deixar a coisa fluir para que o pagador de impostos não tenha que ter o seu dinheiro sendo desviado para cargo comissionado, por exemplo. Nós vamos criar a Secretaria do Mar, apesar de nós estarmos diminuindo de 19 secretarias atuais para 11 secretarias, nós iremos criar a Secretaria do Mar. Uma secretaria inovadora que vai nos virar de frente para o mar e aproveitar todas as riquezas que nós temos dentro dessa estrutura, inclusive como a iluminação da Ponte Hercílio Luz. Faremos com que o mar nos forneça a energia necessária para isso, sem gastar nada do dinheiro público. Não tinha 10 segundos ainda? Tem que fazer pergunta. Fala para mim um pouco, então, sobre como tu vê a questão do enxugamento da máquina pública. Alex, o Novo e o Orlando também acreditam que o Estado não é nem mínimo nem máximo, ele é necessário e deve ser sempre eficiente. E deve sempre ter como fim último o cidadão, e não o servidor público. Isso, obviamente, como eu já falei e vou falar sempre, até porque eu sou servidor público também, isso obviamente não significa que o servidor público de qualidade, aquele que se dedica, não vai ser valorizado. E vai ser valorizado. Mas no que diz respeito especificamente ao enxugamento da máquina pública, a gente tem que focar em educação, saúde e segurança. Cargos em comissão devem ser reduzidos ao máximo. Nossa ideia é que a gente fique com, no máximo, 180 cargos em comissão no município de Florianópolis, e desses 180, eu acredito que pelo menos metade possa ser ocupado por servidores de carreira que vão passar a ganhar a função gratificada. E eu reconheço, acima de tudo, que o município de Florianópolis tem uma situação financeira, orçamentária muito difícil. E por isso eu vejo com desconfiança propostas de criar, de fazer, de constituir, de instituir, que vários dos candidatos aqui presentes estão propondo.
O que eu acho que dá para fazer é ser muito criativo e permitir, por meio de parcerias público-privada, nos seus sentidos mais diversos, que a iniciativa privada supra essas necessidades de investimento. Isso vai na praça, isso vai na manutenção de ruas, isso vai nos novos aparelhos públicos. Basta ter criatividade e é só olhar o orlando.floripa.br para entender como isso vai acontecer. Obrigado, Orlando. Então, eu estou tentando deixar claro aqui que nós temos como obrigação diminuir a máquina pública, reduzindo de 19 para 11 secretarias. Porém, criaremos uma secretaria espetacular, onde finalmente os navios transatlânticos entrará em Florianópolis, assim como o pescador terá uma secretaria para proteger o seu sustento. É nossa obrigação abrir Florianópolis para o turismo e fazer de Florianópolis uma cidade de ponta, onde todo mundo tem orgulho de estar aqui entre nós. Exatamente, Alex. A gente realmente tem que trabalhar focado no cidadão. Isso significa desinchar aquilo que está inchado. Educação, saúde, segurança e, acima de tudo, eficiência. Rever processos, ver aquilo que não está funcionando, ver quais são os obstáculos, remover esses obstáculos. Tem que ter coragem para fazer isso. Tem que lembrar que o fim da prefeitura é servir ao cidadão, e não seu meio, né? Então, essa é a grande bandeira, essa é a grande diretriz que a gente vai implementar. Para fechar esse bloco, candidata Ângela Amin pergunta ao candidato Alex Brasil. Uma das preocupações que nós tivemos na nossa administração foi a introdução, quer dizer, da compra eletrônica. Só o município de São Paulo tinha naquela oportunidade. E o que nós percebemos hoje é a total falta de transparência na execução orçamentária e nas compras realizadas pelo município. Vou citar apenas um exemplo. Os testes comprados pelo município de Florianópolis foram pagos R$ 160, Blumenau 70 e a iniciativa privada 58, sendo do mesmo lote. Qual a sua proposta para o processo de transparência e a devida aplicação dos recursos públicos? Obrigado, candidata, pela pergunta. Na verdade, inclusive, está sendo motivo de investigação de polícia. 4 milhões, parece-me, que quando eu tomei conhecimento, estavam aí sendo questionados na polícia, investigando onde foi parar esses recursos desses testes rápidos, que, apesar de terem sido comprados nessas cifras supervalorizadas, não chegaram a quem devia, não chegou à população. Meia dúzia de gato pingado teve acesso a esse tipo de teste, o resto ficou a ver navios. Então, a transparência do município, de fato, ela é uma das piores do nosso país. Um ranking de transparência que saiu recentemente colocou a Prefeitura de Florianópolis em último lugar. Então, isso demonstra com clareza que o atual gestor não tem sequer a mínima preocupação em demonstrar o que está fazendo com o erário público, em respeito ao cidadão pagador de impostos. É nossa obrigação, enquanto gestor, potencializar a questão da transparência, porque gestor que não gosta de transparência, boa coisa não quer, boa coisa não faz, pois a transparência permite ao cidadão mais humilde investigar aonde o seu dinheiro suado está sendo aplicado, e se está sendo bem aplicado, o que me parece claramente que não é o caso em Florianópolis. Então, pode ter certeza que nós, até porque eu sou detentor de um sistema de transparência pública que fiz com recurso próprio para demonstrar o tanto que é importante isso. Enquanto prefeito, terá total transparência a nossa gestão administrativa. Nós vamos reforçar, né, os mecanismos de transparência, de compra, na contratação de obras públicas para mostrar ao cidadão de Florianópolis a forma que são utilizados os recursos, fruto do imposto municipal e das transferências, tanto do governo do Estado quanto da União. É de fundamental importância esse respeito ao cidadão. Nós vivenciamos um momento em que nunca se recebeu tantos recursos para a área da saúde. Um esforço muito grande da nossa bancada para fazer com que o cidadão pudesse atender bem o cidadão e dessa forma foi aplicada. Quem já me conhece sabe que a gente tem, inclusive, páginas em redes sociais de grande alcance.
e sempre que necessário for, a gente consegue, inclusive, atingir uma grande camada da sociedade, da população, fazendo denúncia, chamando atenção, provocando o eleitor, que nesse momento está pesquisando para ver quem é o seu melhor candidato. Então, transparência para nós faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. E, enquanto gestor público, com certeza fará parte da realidade da nossa administração. No último bloco do nosso debate aqui na TV UFSC, vamos à mensagem final dos candidatos. Candidato Alex Brasil, do PRTB, sua fala de encerramento, por favor, 2 minutos. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um debate e eu tenho certo que vocês entenderam tudo o que aconteceu aqui hoje. Pela segunda vez, tivemos que romper as correntes da UFSC para proteger a liberdade e a democracia. Essa pessoa que aqui está hoje, um verde e amarelo que sempre esteve ao seu lado e que sempre defendeu os seus direitos, nesse momento se coloca à disposição para ser o seu prefeito. O que eu posso garantir a você, eleitor, os seus direitos serão garantidos. Ninguém ousará te prender porque abriu o seu comércio na tentativa de alimentar dignamente a sua família. Ninguém te multará por não usar uma máscara que, se servisse para alguma coisa, o atual prefeito e o nosso ex-governador Melancia não teria pego esse vírus. Ninguém ousará fazer com que você tome uma vacina vinda da China, onde nenhum outro país do mundo até agora se colocou à disposição de fazer testes. Ninguém fará dos brasileiros cobaia do resto do mundo. Eu, enquanto prefeito, te garanto, as suas dignidades, as suas liberdades serão respeitadas em primeiro lugar. Só conseguirão passando por cima de mim enquanto prefeito. Então, quero finalizar te convocando para fazer parte dessa linda coligação verde-amarela, que também com os nossos vereadores, que começam com 28, iremos mudar a cara da nossa cidade. Ao eleger Alex Brasil, prefeito 28, elejam também os nossos vereadores, que são conservadores como eu e que sempre irão defender Deus, pátria e família. Primórdios e pilares que nenhum outro partido tem em seu estatuto ou em sua marca registrada. Um candidato que, alinhado ao presidente Bolsonaro, que, apoiado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve em Brasília diversas vezes e que, com certeza, junto com o governo federal, fará de Florianópolis a melhor cidade desse país. Vamos junto. Obrigado, candidato. Em nome do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, do DCE Luiz Travassos, do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a PUFSC, e do Grupo Legisla, os realizadores desse debate, agradeço imensamente aos candidatos aqui presentes pelo alto nível do debate. A toda a equipe da TV UFSC, nosso muito obrigado também, aos nossos intérpretes de Libras, Laís e Simon, nosso muito obrigado também, e principalmente a cada um de vocês que nos honraram com a sua audiência. É 28, Alex Brasil, junto com Bolsonaro. É 28, Bolsonaro, Mourão e Alex Brasil. Aqui na ilha, o povo é de respeito. Alex Brasil é o nosso prefeito. Você da ilha, vota com alegria. Alex Brasil é Deus, pátria e família.